Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, nós somos pessoas felizes, porque o nosso Deus é o Senhor, é o Criador, é o mantenedor e é aquele que vai voltar para nos buscar. Amém? Um bom dia da minha família para a sua família, e família em dose dupla. Hoje eu estou bem acompanhada dos que são mais de perto, aqui o esposo e o filho. Um bom dia para vocês. Bom dia, querida, bom dia a todos. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, que Ele realmente nos acompanhe, que este culto possa ser dirigido por Ele, nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo. Amém. Bom dia, Kainan. Vamos orar então, para nós pedirmos a presença de Deus nesse culto? Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome. Nós estamos em sua presença e esse é o maior dos privilégios que nós podemos ter. Seres tão falhos, pequenos, mas diante de alguém tão grande, um ser tão perfeito, e o Senhor ainda nos aceita, o Senhor nos ouve, e por isso nós louvamos seu nome. Queremos pedir a presença de teus santos anjos, do Santo Espírito aqui neste culto, que o Senhor seja adorado e que o nosso coração realmente fique reverente em adoração a Ti durante este culto. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se Deus é o nosso Senhor, Ele é o melhor amigo, em quem podemos confiar. Por isso nós vamos render ações de graças, louvor neste momento, cantando o hino 333. Ó, que amigo em Cristo temos. Amém. E diante de um amigo tão belo que nós temos, esse amigo nos deu alguns conselhos contidos na palavra de Deus, e um dos principais conselhos aí a respeito da união que nós temos a Ele como amigo, nós estivemos decorando durante essa semana em João capítulo 15, verso 7 e verso 8, que diz: se nós permanecermos nele, Ele permanecerá em nós. E se nós o tivermos realmente como um grande amigo, Ele, como nosso grande amigo, não irá falhar, então, com sua parte, a proximidade conosco. Neste momento, convido você a recitarmos a passagem que temos decorado durante a semana, João capítulo 15, versos 7 e 8. Vamos no 3. 1, 2, 3. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. Amém? Que essa possa ser a promessa da nossa vida. Bom dia. Um feliz sábado. Feliz sábado para você também aí de casa, tá? Como é bom começar o sábado bem, né? A gente começou aqui o sábado em família. Olha que especial, né? Louvado seja Deus pela família de vocês, Paulinha.
E nós estamos aqui também com uma outra família aqui do lado. Gente legal, gente bonita, que acompanha a gente. Tem alguns aqui que já são de carteirinha, né? Seguem a gente aí, aonde quer que vá. Nós temos aqui a Cristiane, um bom dia para você. A Beth Silva, que sempre está presente. Obrigada pelo carinho. A Mônica Alves. Que vocês sejam muito bem-vindos aqui, tá? E agora nós vamos iniciar o estudo da Palavra de Deus. Eu creio que você que está aí do outro lado busca esse canal justamente por causa disso, por causa da Palavra de Deus. E que precioso é termos a Palavra do Senhor. E eu quero convidar você, então, aí já pegar a sua Bíblia, pegar o seu livro, Atos dos Apóstolos. E já vamos deixar tudo aberto. Vamos lá abrir em Salmo 119. Como o Benjamin disse hoje ao orar na sala de estudo, o Salmo que tem 176 versos. E ele pediu ajuda, né, para Deus ajudá-lo a ler esse Salmo por completo. Louvado seja Deus por esse Salmo e também pelo que estudamos aqui em Atos dos Apóstolos, do capítulo 16. E se você está aí com a sua Bíblia aberta e o seu livro também, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus, tá bom? Vamos pedir a bênção do Senhor? Amado Deus e nosso bom Pai, que precioso, Senhor, é termos o Teu Espírito e termos a Tua Palavra. E neste momento nós queremos implorar ao Senhor que a Tua Palavra tenha poder de quebrar todas as prisões do diabo em nossas vidas. Nós queremos ser libertos, Senhor, pelo conhecimento da Tua verdade. E queremos implorar a Ti que o Senhor faça proezas, milagres no meio de nós, para que assim o Teu nome seja glorificado e exaltado, assim na terra como no céu. Nós nos entregamos a Ti, confiando que o Senhor já nos tem abençoado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Salmo 119 é um salmo preciosíssimo. Por quê? Porque um conflito iniciou no céu. Satanás iniciou um conflito no céu e o conflito era contra a lei de Deus. Satanás atacou a lei de Deus no céu. E esse ataque, esse conflito, essa guerra, ela se estende até nós, ela nos alcança. Porque um dia os nossos pais cederam aos enganos do diabo. E agora a nossa terra também está inclusa nesse conflito contra a lei de Deus. Imagina que desgraça. E quando os profetas escreveram sobre esse conflito, Daniel foi muito claro ao dizer lá no capítulo 7, no verso 25, que haveria um poder na terra que mudaria os tempos e a lei. E ele não só disse isso, que haveria uma mudança na lei de Deus. Entende? Nós estamos falando do conflito que iniciou no céu e se estende à terra. Ele diz no capítulo 8, no verso 12, que esse sistema ia fazer isso, ia deitar a verdade de Deus por terra e isso ia prosperar. Ele iria prosperar. Esse sistema que se voltaria contra a lei de Deus, prosperaria nessa terra. E aí, quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 12, nós vemos um dragão irado contra um remanescente. Por que esse dragão está irado contra o remanescente? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí, querido de casa, e meus irmãos que estão aqui, eu não preciso gastar muito tempo convencendo vocês que hoje, atualmente, a lei de Deus tem sofrido terríveis ataques. Muitos líderes evangélicos têm se levantado para falar contra a lei de Deus. E alguns até se atrevem a dizer que a lei de Deus é uma desgraça. E que guardá-la é uma desgraça. Imagina que miséria. E tudo isso é só a ira do dragão contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Só que quando nós abrimos o Salmo 119, nós nos encantamos de perceber que o salmista não enxergava a lei de Deus como uma desgraça. Pelo contrário, aqui o Salmo 119 vem retratando a excelência da lei divina. E nós encontramos aqui alguns versos
desses 176 versos, né? Nós encontramos aqui versos preciosíssimos. Se você ver o verso 89, traz uma verdade muito preciosa que se é revelada na palavra de Deus. Olha o que o verso 89 diz. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E essa é a certeza que João tem quando, lá em Apocalipse capítulo 11, ele vê o céu se abrindo e ele enxerga a arca da aliança, a arca do concerto, o receptáculo da lei de Deus. Ali ele tem a certeza, a lei de Deus, ela é guardada no céu, como também espera-se que nós guardemos aqui nesta terra. E aqui esse verso diz claramente que a palavra de Deus, ela está firmada no céu e para sempre. Para sempre é para sempre. E no verso 33, e eu quero ler com vocês tanto o verso 33 como o verso 44, porque é o pedido do salmista. Ele faz um pedido interessante, entendendo que a palavra de Deus ela é guardada para sempre, ela permanece para sempre. Ele diz no verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. E ele reafirma isso no verso 44, assim observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre. Entendendo que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, o pedido dele é o quê? Ensina-me também a guardar a tua palavra para sempre no meu coração, até o fim. Louvado seja o nome de Deus. E esse é um salmo muito precioso, porque esse salmo ele foi escrito de uma forma muito interessante. Essa é uma estrutura acróstica. O Salmo 119 foi escrito iniciando cada estrofe com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso possui 22 estrofes, porque cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. E são 22 letras. E é interessante, a gente acaba perdendo um pouco dessa preciosidade, dessa beleza, porque na tradução não se percebe isso. Mas nessas 22 estrofes, cada frase inicia com a letra do alfabeto. Que coisa preciosa, né? E tudo isso para revelar a excelência da lei divina. E uma coisa que me despertou muito a atenção nesse salmo é que ele é uma canção de amor para com a lei de Deus. Se você perceber aqui, no verso 97, o salmista, não só nesse verso, mas em vários versos deste salmo, ele descreve o seu amor para com a lei de Deus. Ele diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Oh, quanto amo a tua lei. Esse salmo deveria ser a meditação do remanescente escatológico, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É um salmo maravilhoso e que revela a excelência da lei divina. Louvado seja Deus por isso. E enquanto eu li esse salmo, eu pedi assim, ó Senhor, faz isso em mim, me dá esse prazer, me dá esse amor também pela tua lei, e em te obedecer, em seguir o teu, assim diz o Senhor. E aí eu saberei que, de fato, eu serei bem-aventurada. Louvado seja o nome de Deus. E aí nós podemos, então, seguir para o nosso estudo que está lá em Atos, capítulo 13. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, e nós vamos ler os 3 versinhos que foi indicado no guia. O guia indicou 3 versos aqui de Atos, capítulo 13. E o que diz aqui? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Algumas coisas têm despertado a minha atenção nesse estudo de Atos, do Atos dos Apóstolos. Já há alguns dias eu tenho pensado nas leituras que nós temos feito a respeito do trabalho que Pedro foi desenvolvendo dentro da igreja, o trabalho que Saulo foi chamado a fazer como Paulo, Barnabé e todos os que ali estavam envolvidos na obra de Deus.
Uma pergunta tem gritado no meu coração todos os dias. Como que se faz a obra de Deus? A igreja primitiva traz histórias preciosíssimas sobre missão. E eu fico matutando na minha cabeça, qual é o jeito certo de fazer a obra de Deus? Como é que se faz? Como é que se envolve na missão de um jeito que se agrade ao Senhor? E aí eu pude perceber, e eu tenho marcado aqui na minha Bíblia essas ações, essas manifestações do Espírito Santo. Porque se é muito nítido que a igreja primitiva, ela era orientada, instruída sempre pela ação do Espírito Santo. E eu penso que essa é a maneira correta de se fazer a obra de Deus, sendo guiado, direcionado pelas manifestações e orientações e instruções do Espírito Santo. E isso é visto de diversas maneiras na igreja primitiva. Diversas vezes você vê, o Espírito Santo falou, e o Espírito Santo disse, e o Espírito Santo ordenou. A igreja primitiva conseguia fazer a obra de Deus com sucesso, porque ela era direcionada e guiada pelo Espírito Santo do Senhor. E isso já nos diz muita coisa. Nós precisamos muito também que o Espírito do Senhor nos direcione e nos guie para que, de fato, possamos nos envolver na obra e na missão de uma forma que agrade a Deus. E aqui, nesses 3 versos, nós temos essa preciosidade do Espírito Santo intervindo e agindo naqueles que eram seus missionários. E aí, então, pela ação do Espírito Santo, houve uma grande perseguição para com a igreja de Deus. Foi permitido por Deus a igreja ser perseguida após aquela situação de Estevão. Vocês sabem que a história de hoje deu uma voltinha, né? Nós estávamos indo, avançando com a história de Pedro, agora nós estamos voltando ao momento em que a igreja estava sendo assolada por Saulo. Saulo estava perseguindo a igreja, e isso era a mão de Deus para que a igreja se movimentasse e espalhasse o evangelho. E foi assim que o evangelho chegou lá em Antioquia. Foi graças a essa perseguição, foi graças a esse incômodo que o evangelho chegou lá em Antioquia. E Antioquia era uma cidade muito grande, era uma cidade rica, era uma cidade próspera. E aí, onde há muita riqueza, muitas vezes há muito luxo. E o luxo, ele é convidativo, ele convida ao vício. Sempre onde estiver o luxo, haverá também o vício. O luxo convida ao vício. E isso me lembrou muito a situação de Sodoma e Gomorra. Quando Ezequiel vai falar sobre a situação de Sodoma e Gomorra, ele diz assim, esse era o pecado de Sodoma e Gomorra. Eles tinham fartura de pão. Eles eram soberbos e arrogantes. Eles viviam em vida tranquila. E por causa disso, havia muita promiscuidade. Havia muita devassidade. Imagina isso. O luxo sempre convida a decadência, sempre convida a miséria, o crime e o vício. E aí eu posso estar pensando aqui, talvez você esteja pensando, eu conheço cidades assim. Você conhece cidades assim? Cidades grandes, cidades ricas, movimentadas, onde as pessoas andam para lá e para cá, onde há muito vício, muita prostituição, bebida. Você conhece cidades assim? Antioquia era uma cidade assim. E eu fiquei pensando, o que se faz numa cidade como essa? Talvez você aí de casa pense assim, eu não queria morar numa cidade dessa. Você queria morar numa cidade assim? Quem gostaria de morar numa cidade onde o vício imperasse, onde o crime imperasse? Quem gostaria de viver numa cidade dessa? Ninguém gostaria de viver, não é assim? Mas cidades como essa precisam da palavra de Deus. E eu fico impressionada que Barnabé, como descrito na palavra de Deus, um homem cheio do Espírito, bondoso, honesto, fosse buscar viver em Antioquia. Estava Barnabé lá em Antioquia, fazendo o quê numa cidade como essa? Porque o nosso desejo sempre é fugir de cidades como essa e procurar um lugar mais reservado, onde nós possamos ser protegidos do mal. Mas Barnabé estava lá, exposto a esse mal, fazendo o quê? Pregando o evangelho, levando a palavra, atendendo à necessidade daquela cidade. E Barnabé passou um tempo trabalhando lá, e o trabalho de Barnabé prosperou. Prosperou tanto
olha, a gente pensa que não vai prosperar, porque a gente olha cidades como essa, ou pessoas assim, e pensa, eu não vou investir nisso daqui. Olha, essa pessoa está afundada na miséria, no vício, na promiscuidade. Ela não vai aceitar a palavra de Deus. Ela não vai querer saber desse evangelho. Barnabé pensou diferente. Barnabé foi lá, trabalhou, evangelizou, e deu tanto resultado que ele falou, não vou dar de conta, não. Eu tenho que chamar alguém para me ajudar, porque o trabalho é demais, esse povo está querendo ouvir da palavra do Senhor. Isso já nos dá alguns direcionamentos de como a nossa visão é falha, o nosso coração não consegue enxergar a realidade e nós precisamos do Espírito Santo de Deus para fazermos a sua obra e a sua missão. E Barnabé foi lá e chamou quem? Aquele que havia assolado a igreja. E agora era o quê? Construtor de igreja. Foi lá e chamou Saulo. E Saulo foi. Agora Saulo mais não, né? Paulo. Agora era Paulo. E lá estava agora Paulo também para trabalhar pelo Senhor. E o que me deixou muito encantada no estudo de hoje é que diz que Paulo era exatamente o que Barnabé precisava para evangelizar aquela cidade. Ele tinha o perfil, as características que a obra de Deus precisava naquele momento. E aquilo me foi um espanto para o coração, porque eu fiquei me perguntando, Senhor, eu tenho me preparado para um momento como esse? Eu tenho me preparado para que, quando a tua obra precisar, eu seja a pessoa que vai encaixar perfeitamente naquela obra, naquela missão? Sabe, querido irmão de casa, essa é a parte que te corresponde. Essa é a parte que te corresponde, ir atrás, buscar, se preparar, melhorar as suas faculdades que Deus te deu, para que num momento propício Deus fala, essa pessoa aqui, ela encaixa perfeitamente na minha obra, na minha missão. Você é útil para a obra de Deus? Isso tem pulsado muito no meu coração. Você é útil para a obra de Deus? Necessário? Deus quer que você seja útil e necessário. E você precisa correr atrás para melhorar, aprimorar, para que você se encaixe perfeitamente na missão, como Paulo se encaixou. E lá estava Paulo e Barnabé pregando o evangelho. E o trabalho de quanto tempo? 1 ano. Lutando, batendo de porta em porta, pregando o evangelho, ensinando sobre Jesus. E olha que interessante. Quando nós vemos aqui em Atos, nós já lemos isso alguns dias atrás, em Atos capítulo 11, diz que o trabalho de Paulo e Barnabé ganhou uma marca, um registro, uma identificação, porque foi lá, pela primeira vez, que eles foram chamados de quê? Cristãos. Ô, nome bonito. Cristãos. E o texto de hoje vai explicar por que eles pensaram assim. Quer saber, vamos chamar esse povo de cristão? É muito interessante. Eu queria que você pegasse o seu livro, o meu está aqui na página 157. O parágrafo começa assim, ó. Foi em Antioquia. Olha que precioso esse texto. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse nome foi-lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, conversação e ensino. Olha que precioso. Por que eles eram chamados de cristãos? Porque eles só falavam de Cristo para cima e para baixo. Tudo que eles falavam, Cristo estava no meio. Na conversa, Cristo no meio. No ensino, Cristo no meio. Pregação, vocês só falam de Cristo. Vocês deveriam ser chamados de cristãos. Que precioso. E aqui o texto vai continuar dizendo que esse nome não foi escolhido casualmente, não veio de uma mente humana, foi Deus que escolheu esse nome. Como que você se sente sabendo que você é um cristão e esse título, essa identificação é dada a você e Deus te identifica assim, porque você se uniu a Cristo? Que precioso. E eu fiquei pensando, Senhor, eu quero honrar isso. Eu preciso honrar isso. Eu quero ser digna de receber esse nome. Ser chamada de cristã. Que precioso. E eles receberam esse nome precioso ali em Antioquia. E enquanto faziam um trabalho, embora fosse um trabalho muito duro, eles receberam grandes resultados do trabalho ali em Antioquia.
Agora, veja só, eu queria que vocês abrissem aí na página 158, o meu pelo menos está na página 158. Um parágrafo começa: o exemplo dos seguidores de Cristo. Quando nós olhamos a história de Paulo, de Barnabé, da igreja primitiva, muitas vezes nós ficamos tentados a pensar o seguinte: mas Paulo era muito bom. Barnabé também era muito bom, por isso que eles estavam envolvidos na obra de Deus. Eles estavam preparados para aquilo. Eu não estou preparado. Eu não falo como Paulo, eu não sei ensinar como Paulo, eu não sei fazer como Barnabé fazia, mas hoje o estudo ampliou a nossa visão para uma coisa muito importante. Pega aí o parágrafo que começa: o exemplo dos seguidores de Cristo em Antioquia deve servir de inspiração para todos os crentes que vivem atualmente nas grandes cidades do mundo. Conquanto esteja no plano de Deus que obreiros escolhidos de consagração e talento sejam enviados a importantes centros de população para realizar conferências públicas, é também seu propósito que os membros da igreja que vivem nessas cidades usem os talentos que Deus lhe deu, trabalhando em favor das pessoas. Ricas bênçãos estão preparadas para os que se entregam sem reservas ao chamado de Deus. Ao se empenharem tais obreiros em pregar a salvação através de Jesus, verificarão que muitos que jamais teriam sido alcançados de outra forma estão prontos a responder ao esforço pessoal e inteligente. E eu quero que você pense sobre isso, irmã Gabriela Prado. Você que está aqui escrevendo no comentário. A irmã Labete, a irmã Beth Silva, a irmã Esther Lopes. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Porque muitas vezes nós pensamos que a obra de Deus, ela fica girando em torno apenas daqueles que se dedicam integralmente ao ministério. Mas o chamado também é para você. O chamado também é para você. Deus te deu talentos, faculdades para que você use em favor de alguém. E aqui abaixo vai dizer que Deus está chamando quem? Está chamando pastores, médicos, enfermeiros, comportores, obreiros, está chamando você para fazer alguma coisa pela obra de Deus. Talvez você não possa arrumar suas malas e viajar para ficar em outro lugar e pregar o evangelho, mas você pode pregar onde você está, aonde Deus colocou a planta do teu pé. No teu trabalho, na sua vizinhança, aonde você convive, onde você estuda, onde você tem os seus amigos, você está sendo chamado, convocado a pregar também o evangelho de Deus, assim como Paulo e Barnabé também fazia. E aqui, eu acho isso tão precioso, está escrito, a gente tem que crer, diz que ricas bênçãos aguardam quem faz isso. Existem pessoas esperando por você. Existem pessoas esperando pela tua atuação e elas serão salvas através do teu ministério, através da tua vida, da tua história e da tua experiência. E você vai ser ricamente abençoado se fizer isso. Eu louvo a Deus porque vocês aceitaram a missão do Senhor. Vocês foram chamados por Deus. Foram chamados para fazer essa obra e ricas bênçãos esperam sobre a vida de vocês. E aqui, então, continuando, nós vemos que o trabalho que Paulo foi chamado a fazer não era um trabalho fácil. Não só porque é a missão de Deus, porque o diabo se levanta quando a gente quer fazer a obra do Senhor, não só por isso, mas porque Paulo foi chamado a pregar aos gentios. E para a época que Paulo vivia, isso era muito difícil, porque havia aquela barreira, o preconceito, o exclusivismo, e ainda a igreja não tinha entendido que salvação também era para gentio. Parece meio maluco, né? A nossa cabeça às vezes não consegue assimilar isso, mas na época isso era muito forte. Os próprios discípulos não tinham entendido que os gentios precisavam daquele evangelho. E aí se tinha uma grande barreira, a barreira da sociedade e até mesmo uma barreira dentro da igreja. Então, Paulo foi chamado para fazer um ministério muito duro, porque ele tinha que pregar o evangelho aos gentios. Ele ia enfrentar preconceito, suspeita, perseguição, malícia, e nós sabemos a história do ministério de Paulo. Ele foi cruelmente perseguido pelos judeus, judiado de todas as formas. Por quê? Porque ele pregava aos gentios. Que dificuldade! Prevendo isso,
o Espírito Santo falou com a igreja. Foi o que nós lemos aqui nos 3 versinhos de Atos 13. O Espírito Santo falou à igreja e disse: eu quero que Paulo e Barnabé sejam ungidos, consagrados, imposto a mão sobre eles, porque eu tenho um chamado para eles. Olha que especial, como o Espírito Santo cuida daqueles que querem fazer a sua obra aqui na terra. Porque o Espírito Santo estava cuidando do chamado de Paulo, estava cuidando do ministério de Paulo. Não pensa que o Espírito Santo agirá diferente para com você. Ele cuida do teu ministério, do chamado que Deus colocou na tua vida. E ele faz de tudo para esse chamado acontecer, esse ministério ser profícuo. E aqui, eu quero ler com vocês no Atos dos Apóstolos, na página 161, o parágrafo que diz assim, ó. Antes de serem enviados como missionários ao mundo pagão, começa na página 160, é bem lá no finalzinho, né? Antes de serem enviados como missionários ao mundo pagão, esses apóstolos foram solenemente consagrados a Deus com jejum e oração e a imposição de mãos. Assim foram eles autorizados pela igreja, não somente para ensinar a verdade, mas para realizar o rito do batismo e organizar igrejas, achando-se investidos de plena autoridade eclesiástica. Então, eles foram ungidos para realizar a obra de Deus, para batizar, levantar a igreja, para fazer acontecer. E mais embaixo, no próximo parágrafo, vai dizer o seguinte: Deus previu as dificuldades que seus servos seriam chamados a enfrentar. E para que a sua obra estivesse acima de acusação, instruiu a igreja, mediante revelação, a separá-los publicamente para a obra do ministério. Sua ordenação era um reconhecimento público de sua divina designação para levar aos gentios as boas novas do Evangelho. Veja como Deus é cuidadoso. E Deus vai cuidar, sim, do ministério de vocês. Sempre quando necessário, Deus sairá em defesa de vocês. Se assim o teu coração for íntegro e reto diante do Senhor. E Deus saiu em defesa de Paulo muito antes dele ter problema com a igreja, com os judeus. Muito antes de começar a perseguição dos judeus, Deus já tinha saído em defesa de Paulo. Consagra, porque eu quero que todos saibam que eu separei eles para esse chamado, para esse ministério. Eu estou com eles, a obra deles pertence a mim. E atacar a Paulo era atacar o quê? A obra de Deus. E olha que interessante, nós não somos chamados para fazer uma obra diferente. Você aí de casa, você não foi chamado para fazer uma obra diferente. Do que eu estou querendo dizer? Ninguém é chamado por Deus para fazer um trabalho independente de sua igreja. E você precisa se atentar a isso, porque hoje Satanás tem enganado a muitos. E eu não sei se você que está me ouvindo é alguém que, infelizmente, foi enganado por Satanás. De que maneira? Hoje se é ensinado, falado nas redes sociais, pregado sobre isso, de que não se é necessário estar unido à igreja para se fazer um trabalho. De que eu não preciso ir para a igreja nos sábados, eu posso adorar em casa, Deus está em todo lugar, eu posso adorar em qualquer lugar. Ou, muitas vezes, algumas pessoas têm se levantado contra a liderança da igreja, porque pastor A, pastor B falou isso e fez isso, porque irmão A é assim, irmão B é assim, e acabam generalizando e condenando a liderança da igreja. E aí falou, eu não vou me unir a essa igreja, eu não vou dar o meu dízimo, devolver o meu dízimo numa igreja assim, assado. E Satanás tem enganado a muitos com esse discurso. E eu preciso chamar a sua atenção ao que o estudo trouxe hoje. Ninguém é chamado a fazer uma obra independente da igreja de Deus aqui nessa terra. Quando Paulo foi chamado a fazer um ministério tão duro, que era pregar aos gentios, que a igreja ainda não estava aberta para aquilo, ele foi chamado sob imposição de mãos dos líderes da igreja. Ele foi chamado a trabalhar junto com a igreja e não separado dela. Deus não revela uma coisa especial para um indivíduo separado da igreja. Não, mas Deus me disse, Deus não faz isso.
E hoje o estudo deixou isso muito claro. Eu quero ler com vocês aqui na página 163. O parágrafo começa assim, ó. Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz e, por intermédio dela, comunica seus desígnios e sua vontade. Então, a igreja é o instrumento de comunicação de Deus. Se Deus vai se comunicar com a terra, ele se comunica através do quê? De sua igreja. Ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja ou a ela contrária. Nem dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja, enquanto esta, o corpo de Cristo, é deixada em trevas. Você entendeu isso? Deus não se comunica à parte com um membro da igreja e deixa a igreja em trevas. Quando Deus tem que falar, ele fala com quem? Com a igreja. Em sua providência, ele coloca seus servos em íntima relação com a igreja. Olha, se você é servo de Cristo, se você é servo de Deus e você é crente nesse espírito de profecia, no ministério que foi dado à irmã White, você terá que crer nisso daqui. Aquele que é servo de Deus é colocado em quê? Íntima relação com a igreja de Deus aqui na terra. Aquele que é servo de Deus não entra em desavença contra a igreja, não ataca a igreja. Pelo contrário, entra em íntima relação, a fim de que tenham menos confiança em si mesmo e mais em outros a quem ele está guiando para levarem avante sua obra. Você está percebendo que situação tão séria? Por que o diabo fica tentando colocar no coração das pessoas que elas podem fazer uma obra melhor à parte da igreja? Porque o diabo quer que elas confiem nelas mesmas. Porque elas confiando nelas mesmas, é muito mais fácil de cair. É muito mais fácil de errar o caminho. E Deus está nos convidando a entrarmos em íntima relação com a igreja dele aqui na terra, porque é com ela que ele se comunica. E se você é um servo de Deus, você fará isso. Você não atacará a igreja de Deus, porque erros nós teremos em qualquer lugar, só basta ter gente ali. Se tiver pessoas, haverá problemas. E eu gosto muito de uma frase do pastor Amin Rodolfo. Ele diz o seguinte: queridos, se a igreja hoje é cheia de pessoas que você classifica como hipócritas, fingidas, não se preocupe, há espaço para mais um. Você também cabe dentro dela. E Deus nos chama a participar desta obra juntamente com a igreja de Deus aqui nesta terra. E ele deixou muito claro no estudo de hoje. Ele diz que negligenciar e desprezar aqueles que Deus designou para arcar com suas responsabilidades é errar o caminho, é andar em trevas. Deus não te chamou, ele não te chamou para fazer uma reforma na igreja. Ele te chamou para participar da igreja, do corpo de Cristo, e terminar a obra e a missão. E como que nós vamos terminar essa obra e essa missão? Para mim, isso aqui foi precioso demais. Como que nós vamos terminar essa obra? Aqui, o texto vai dizer que nós terminaremos da seguinte maneira: cristão esteja unido a cristão, igreja a igreja. Nós terminaremos essa obra em união. Cristão unido com cristão. Igreja unida com igreja. E eu quero dizer para você uma coisa muito preciosa. Essa igreja, ela começou de uma profecia, pela vontade de Deus, ela começou pelo poder de Deus e ela terminará com o poder de Deus. E quando Deus estava falando a Pedro, lá em Mateus capítulo 16, ele falou uma coisa muito preciosa para Pedro. Ele disse: Pedro, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. A igreja de Deus não cairá. Pelo contrário, a igreja de Deus triunfará. Deus não triunfará em células. Deus triunfará com um povo. O povo de Deus aqui nesta terra. E você não está sendo chamado para ser um membro à parte do corpo. Você não está sendo chamado para isso.
Você está sendo chamado para fazer parte do corpo de Cristo, parte do povo de Deus aqui na terra. E terminarmos essa obra assim, como remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que o Senhor Deus opere em nós o querer dele e o realizar. Que o Senhor Deus opere em nós toda a sua vontade. E assim como a igreja primitiva era dirigida pelo Espírito Santo, sejamos nós hoje também dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Que você seja dirigido pelo Espírito e que você aí de casa também aceite a direção do Espírito de Deus na sua vida. E assim finalizaremos a obra de Deus aqui nesta terra. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde. E neste momento eu quero convidar você a finalizarmos esse estudo, essa meditação, com uma oração. Vamos nos ajoelhar diante de Deus? Amado Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua face e isso para a nossa alma é precioso. Como isso nos satisfaz, nos dá alegria, Senhor, de permanecermos por aquilo que está escrito, porque temos a certeza da Tua presença, da Tua direção. E assim sabemos, Senhor, que não teremos como errar o caminho. Se o Senhor está nos guiando, nos conduzindo, se o Senhor está guiando e direcionando esta igreja, não temos como errar o caminho. Por isso nós queremos, Pai, diante do céu, reafirmar o nosso compromisso de membros desta igreja. Nós queremos reafirmar o nosso compromisso, o nosso chamado, porque ao descermos as águas, ao nos batizarmos nesta igreja, nós estávamos dizendo sim ao Teu chamado. O Senhor nos chamou para sermos cristãos, para nos unirmos a Cristo aqui nesta terra e sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e aos confins do mundo. Por isso nós queremos, Pai, com a nossa vida, ligados a essa igreja, levarmos o Teu Evangelho aonde quer que o Senhor nos mandar. E imploramos a Ti que o Senhor nos faça assim, como era Paulo, como era Barnabé, que o Espírito que estava sobre eles também esteja sobre nós. Que a missão, Senhor Deus, palpite em nosso coração. E que o chamado e o ministério que o Senhor tem para cada um de nós seja cumprido. Que os Teus propósitos sejam cumpridos em nossa vida. E que o inferno, Senhor Deus, não tenha poder sobre nós. Que o inferno não prevaleça contra a nossa missão. Pelo contrário, que sejamos, Senhor Deus, vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Foi muito bom estar com você. Senhor Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus por aquilo que estudamos em Sua palavra. E que a palavra dele frutifique no seu coração e no meu. Tenha um bom dia e um feliz sábado.